Eu posso chegar pra ti e falar, cara, eu tô muito mal. Mas o quão mal tu tá? Tu não tem como saber, porque é minha percepção. Só que isso é um desafio, né? Tipo, quando tu vai tratar uma pessoa... E daí tem esses mecanismos que tu falou de aferição e tal, de testes. É mais ou menos um desafio. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu nunca vou saber da tua percepção. O psicólogo não tem acesso à mente da outra pessoa. Eu não sei da tua experiência. Tem uma brincadeira, um experimento mental que eu faço com meus alunos, que é mais ou menos assim. Vamos dizer que eu tivesse um capacete que pudesse ler a atividade neurológica dele e passar pro teu cérebro. Então você teria acesso às experiências dele. A minha pergunta é, as experiências que você teria acesso eram deles ou seriam tuas? Eu acho que dele. Por que você acha que dele? Porque ele vai receber e vai processar de acordo com o que ele já tinha experimentado antes. A gente não tem experiências novas, a gente tem uma reorganização das nossas experiências antigas a partir das novas. Só se tivesse como resetar o cérebro e introjetar aquilo. É difícil resetar o cérebro, porque quando a gente está falando de experiência, a gente não está falando de uma coisa etérea, a gente está falando de carne, a gente está falando de um conjunto de conexões que viabilizam o processamento dessas informações, certo? E esse conjunto de informações, ele é carne, mas ou melhor, supor, ele é nervo. Mas vamos supor, tipo, numa ficção, assim, por exemplo, tem Black Mirror, não sei se tu já assistiu. Já assisti. Eles fazem, tipo, transplantes mentais, assim, né? Tipo, pega a tua mente e põe num software e tal. Isso aí é uma Isso aí, será que algum dia será possível? Ou, sei lá, cara, que tipo de perturbações traria isso? Tem gente que diz que não. Eu acredito que sim. Tu acredita que será possível? Tudo depende do interesse e do desenvolvimento, para onde o desenvolvimento vai ir. Mas eu acredito que em algum tempo a gente consiga tecnologia que permita isso. E o que tu acha disso? Cara, ia achar legal pra caramba, né? Eu tenho 50 anos, eu vou viver mais no máximo mais 50, o resto não é problema meu, é problema de quem vai ficar aí, né? Mas eu acho interessante, acho legal, acho importante discutir isso, né? Não acha perigoso? Cara, eu parei de assistir Black Mirror, cara, me perturba, velho. Aí tem uma coisa que é interessante, assim, porque eu acho que essa coisa que você tá falando de perigoso tem muito relação com a questão da identidade e da individualidade. Porque é isso que eu te falei, a gente se vê como um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço e a gente se identifica com esse fenômeno, certo? Tem duas questões aí que abrangem um pouquinho de pensamento mais filosófico, mas que são importantes para nós. A primeira questão é mais ampla, né? O que eu sou? Se a gente for pensar assim um pouquinho, eu vou abreviar um pouquinho nosso raciocínio, mas a gente vai chegar à conclusão que a gente é o conjunto das nossas experiências, de como que essas experiências influenciam o nosso processamento de informação, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, se eu conseguir pegar todas as minhas experiências armazenadas, botar no HD, será que eu vou estar lá dentro? Mas daí tem uma outra questão que é importante, que é uma questão fenomenológica, certo? Que é assim, será que aquilo que está lá no HD vai ampliar a minha experiência? Será que eu vou duplicar a minha experiência para dentro do HD? Não. Vamos imaginar mais um experimento mental. Vamos imaginar que eu seja capaz de construir um clone e organizar todos os circuitos cerebrais dele exatamente como estão o meu, de forma que ele tenha todas as informações que eu tenho. Esse clone vai ser eu, a experiência que eu estou tendo vai ser a mesma dele. A gente tem essa questão que margeia a filosofia de que é efetivamente quem é que vive essa experiência. Quanto que essa experiência é absoluta para nós, quanto que a gente está isolado na nossa própria experiência, né? Essa é uma angústia muito grande que a gente tem, porque efetivamente nós somos náufragos na nossa própria experiência. Então, não existe essa coisa de experiência compartilhada, certo? Ela só existe a experiência compartilhada a partir da linguagem. Na medida em que essas palavras que eu estou falando aqui para vocês vão acionando regiões no cérebro de vocês que vão produzindo uma sensação de lógica. E o que eu chamo uma sensação de lógica? De informações de alta probabilidade, certo? Então, o cara falou isso, eu peguei as experiências que eu tenho anteriores, juntei com as experiências que eu tinha anteriores. Uau! Eureka! Isso faz sentido. O nosso cérebro nos avisa das coisas que têm alta probabilidade de fazer sentido, né? A gente gera uma sensação de lógica. E essa sensação, de certa forma, vai conduzindo o nosso raciocínio, nosso pensamento e as nossas tomadas de decisão. E daí tu falou que a gente não entra nada, entre aspas, né? Não tem nada novo no nosso cérebro. O que a gente tem é uma reorganização das experiências que a gente tinha, somado àquilo que tu acabou de adquirir. Perfeito. Mais ou menos, não vou saber falar com as tuas palavras, né? E quando a gente nasce? Perfeito. Olha só que interessante isso. A gente tem que pensar que o cérebro é um sistema de processamento de informação, certo? Então, o que ele faz? Ele recebe informações e ele vai transformando essas informações na medida em que elas vão avançando dentro do sistema nervoso central. Eu vou pegar o exemplo do sistema visual, que é um sistema que eu gosto pra caramba de falar, eu entendo bem o circuito dele. O sistema visual é um sistema que no nascimento ele não está completamente organizado. Opa, quer dizer que a criança não enxerga? Algumas pessoas dizem, a criança quando nasce não enxerga. Não, elas não enxergam como a gente. Por quê?
O sistema nervoso, ele tem, digamos assim, um desenvolvimento básico, certo? Mas ele vai precisar do ambiente para modelar os circuitos. Os circuitos não estão prontos. E observe a palavra que eu estou usando, modelar. Vocês vão ver muito falar em modelagem. Então, quando a criança nasce, e se a gente for olhar ali no sulco calcarino, que é a área visual primária delas, a gente vai ver que a gente tem regiões dessa área que são dedicadas ao olho esquerdo e o olho direito, por causa da organização visual. Certo? Ou seja, informações do olho esquerdo e direito vão para o lado direito e informações do olho esquerdo e direito vão para o lado esquerdo, de forma que a gente separa o nosso campo visual em dois hemicampos, né? Em duas metades. A metade do lado direito, da metade do lado direito vai para o hemisfério esquerdo e a metade do lado esquerdo vai para o hemisfério direito, do campo visual, não dos olhos. Por isso que tem essa estrutura do quiasma óptico. Bom, em cada hemisfério eu tenho o que a gente chama de bandas de dominância ocular, certo? Onde chegam informações do olho esquerdo e do olho direito. Quando a criança nasce, essas bandas de dominância ocular estão todas bagunçadas, cheio de axônios para todos os lados. O que acontece? Conforme a criança vai recebendo estimulação visual, essas bandas vão se organizando. Alguns axônios vão sendo eliminados e outros vão sendo construídos. Até que fique bem claro essas bandas de dominância ocular. Como que ela sabe o que é certo? Por uma interação com um grupo de substâncias que a gente chama de fatores de crescimento e por um processo que a gente chama de apoptose. Então, de certa forma, o cérebro ele vai estimular o crescimento de alguns axônios, quando esses axônios têm alta taxa de funcionamento, e vai inibir o crescimento de axônios que não tenham esse crescimento. Então, o que acontece é que, em especial, as nossas células gliais, elas são responsáveis por essa organização, dizendo onde que os neurônios têm que se conectar, até onde eles têm que crescer e onde que eles têm que parar de crescer, a partir de informações químicas, certo? Então, a criança nasce com a capacidade de ver, mas ela vai ter que organizar essa capacidade, aprender. Então, por que eu gosto desse exemplo? Porque o nosso desenvolvimento, mesmo sensorial, ele depende de aprendizagem. Ele depende de uma interação com o ambiente para que ele possa se organizar e que ele possa ser funcional. Certo? A pergunta que a gente poderia botar aqui é assim, e o que aconteceria se eu limitasse a criança ou limitasse um animal de informação visual durante o período desse desenvolvimento? Ela ia ficar cega, mesmo tendo todo o sistema visual funcional. Não, mas depois se tu... Por exemplo, tu venda uma criança que nasceu, mas depois se um dia tu tirar, ela vai aprender a enxergar, ou não? Muito pouco. Porque a química cerebral dela é outra de formação. Porque a gente tem o que a gente chama de janelas de desenvolvimento, ou janelas de oportunidade. São períodos onde conjunto de atividades do cérebro estão mais propensos a se desenvolver e são mais sensíveis ao ambiente.